Olá, buenos dias, muy buenos dias, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Buenos dias aos colegas professores, às colegas professoras que estão aí com vocês nas escolas, nos municípios. Buenos dias para o pessoal que acompanha essa aula pelo YouTube. Tem um pessoal que acompanha essa aula pelo canal do YouTube do canal Educação. Hoje, quarta-feira, dia 31 de agosto, tá acabando agosto, né, pessoal? Agosto é um mês longo, né? Eu achei até que passou rápido, né? Mas acaba hoje o mês de agosto, né? E aí começa o tão esperado, o tão desejado BR-Obró, né? Setembro, outubro, novembro. Não é assim? A gente passa o ano esperando, né? Renan, deixa eu ver quem é que está assistindo a aula dos municípios para falar o nome das cidades. Dá os créditos. Pelo IPTV. Pronto, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, tem 2 salas. Eliseu Martins, Elisbão Veloso, São João da Varjota, tem 2 salas. E Uruçuí. Tem um pessoal que vai chegar depois também, né? Dia de quarta-feira, que pela manhã é mais gente. Acho que é o pessoal que assiste só essa aula de espanhol. Assiste só as aulas de espanhol. E aí vão chegando, tá? Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindos. Nesse mês de agosto, nós trabalhamos o presente do subjuntivo, né? Bastante, né? Também interpretação de texto. A gente trabalhou interpretação de texto quando possível. E já faz, acho que 1 ou 2 semanas, que, como são 2 aulas, que eu falo sobre festas populares, né? Falei sobre festas na Espanha, né? E hoje eu vou falar sobre festas populares na América. Obviamente que tudo voltado para o universo da língua espanhola, né? Faz parte de adquirir vocabulário, faz parte de você conhecer um pouco mais da cultura, né? A famosa habilidade 8 ali do Enem, né? Que é essa parte que envolve cultura, né? De modo geral, da língua espanhola. A língua espanhola, ela é falada na Espanha, foi de onde a língua veio, para cá, para a América. São João da Varjota, eu não falei não, São João da Varjota, pessoal, ali, quando eu li, acho que falei, não, ou não? Mas se não, aí um oi pro pessoal de São João da Varjota, tá? A língua espanhola veio da Europa para cá, né? Veio da Espanha para a América. Foram os espanhóis que descobriram a América, né? Ah, mas não foi o Cristóvão Colombo? Foi o Cristóvão Colombo, sim, né? Mas o financiamento da viagem, a tripulação, o processo de colonização foram os espanhóis, né? Por isso que a língua mais falada, né, na América é o espanhol. São 19 países falando espanhol, né? Então, em quantidade de países, é a língua espanhola, é o espanhol. Então, hoje a gente vai conhecer algumas festas, ou algumas celebrações, ou um pouco mais dessa cultura aqui na América, tá? Então, vamos lá para o material. É uma aula mais tranquila, é uma aula que a gente não vai se agarrar com gramática, regra gramatical, conjugação de verbo. Eu, particularmente, eu gosto, sabe, da gramática, do verbo, eu acho legal. Mas eu sei que uma hora cansa, né? E a programação de 2º ano é recheada de verbo. E aí a gente vai intercalando, né, com vocabulário, com interpretação. Porque, afinal de contas, vocês ano que vem vão fazer o Enem, e todo mundo deve fazer o Enem, né? A gente fica muito feliz quando sabe que vocês vão fazer o Enem, né?
E se você for fazer a opção por espanhol, se você escolher espanhol, você pode escolher a língua estrangeira, né? Inglês e espanhol. E é importante a pontuação em língua estrangeira, né? Entra lá no cálculo da sua média, né? Se você escolheu essa língua é porque você tem mais intimidade, mais habilidade com ela. Então é importante a nota de língua estrangeira, porque você escolheu ali aquela língua, porque você diz que tem mais conhecimento sobre ela, né? E as questões do Enem são questões de interpretação de texto. Então, sempre que a gente faz aqui uma aula de interpretação de texto, é pensando nisso, né? Em que ano que vem vocês vão fazer o Enem. Alguns já fazem esse ano, né? Eu sei que tem muito aluno do segundo ano que faz esse ano para testar, para ver como é que se sai. Mas ano que vem é que é valendo para vocês. Então, a gente não pode deixar de fora a questão do interpretar texto. Veja, aqui eu falei assim, ó, Fiestas Populares Hispano-América. Eu acho que vocês conhecem essa palavra. Acho não, vocês conhecem, né? O que é Hispano-América? É a América, a parte da América. E aí, quando a gente fala América, a gente está falando do continente, tá? Quando eu falo aqui nas minhas aulas América, eu não estou me referindo aos Estados Unidos, porque a América é o nome do continente, o nome do país é Estados Unidos, o nome do continente é América, e qualquer pessoa que nasça no continente é americano. Quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Estadunidense, tem uma palavra, né? Bom, então quando eu falo Hispano-América, eu estou falando dos países na América que falam espanhol. Esse hispano do espanhol, da Espanha, Hispano-América. Então, Hispano-América são os países na América, da América, que falam espanhol. São 19 países. Começa lá na América do Norte, no México. Ah, e o México está na América do Norte? Sim, você sabe disso. Você deve ter não, você viu nas aulas de geografia. O México está na América do Norte. Então, do México, né? América do Norte, América Central, América do Sul, de lá para cá que eu digo América do Sul, são 19 países. O Brasil está rodeado, faz fronteira, né, com países que falam espanhol. Então, quando a gente fala Hispano-América, os países da América que falam espanhol. Como nós fomos colonizados, nós os brasileiros, e os nossos vizinhos que falam espanhol, como nós fomos colonizados por europeus, portugueses e espanhóis, e eles trouxeram muitas coisas para cá, muitas coisas, entre elas cultura, algumas coisas de aspecto cultural, a língua, fundamentalmente, principalmente a língua, português e espanhol, a religião, né? A religião cristã, o cristianismo, não existia aqui na América cristianismo, a noção de Jesus Cristo, tal. Quem trouxe foram os europeus. Mas aqui já existiam povos, né? Os povos originários daqui, os povos nativos daqui, os indígenas, né? Os nossos indígenas. A gente sabe que hoje a palavra correta é indígena, né? O Cristóvão Colombo, os espanhóis, quando chegaram na América, eles achavam que estavam na Índia, porque o projeto era esse, era descobrir um caminho alternativo, uma rota alternativa para chegar até as Índias. E aí os povos que eles encontraram aqui, eles chamaram de índios, que quer dizer, a palavra índios, quem é originário da Índia. E aqui não é a Índia. Por isso que se bate tanto nessa correção, né? Indígenas, povos originários, né? Para fazer essa correção. Então, muitas celebrações, muitas festas aqui na América tem influência da Europa, né? Essas festas de Santo, São João, São José,
São Cristóvão, né? Nós herdamos, vou chamar assim, dos europeus, né? Dos portugueses, dos espanhóis. Então, por esse motivo, eu separei festas populares Espanha e festas populares Hispanoamérica, porque aqui eu queria falar de festas ou de celebrações daqui do continente, coisas que aconteciam antes do contato com o europeu. Porque aqui já tinham alguns povos inteligentíssimos, né? Os incas, os astecas, os maias, os guaranis, né? Então, a gente vai falar sobre festas populares de Hispanoamérica, festas que não foram trazidas pelos europeus. A forma de celebrar, ela sofreu interferência, como é o caso do Dia de los Muertos. Aqui, atualmente, existe uma forma diferente, em certo aspecto, de celebrar, que foi influência do europeu. Principalmente a data, tá? A data de comemorar o Dia dos Mortos, que é novembro, né? Coincide não, na data do Dia de Finados. Isso foi uma alteração do contato com o europeu. Eu acho que quando se fala do povo mexicano, uma das coisas que vem logo à cabeça da gente, na mente, para mim são três coisas. Talvez não nessa ordem, mas quando se fala do México, se lembra logo do Dia de los Muertos, Dia dos Mortos, né? Tequila, né? Que o pessoal acha que eles passam a vida tomando tequila. E as novelas mexicanas, os seriados, o Chaves, o Chapolin, né? Não é isso? Vem logo pra gente essa lembrança. E é interessante, porque são coisas culturais, são coisas simpáticas. Eu acho o povo mexicano, nesse sentido, muito parecido com a gente, com os brasileiros, né? De gostar, de festejar, de festa, de ser feliz. A gente gosta de ser feliz, né? Bom, essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma comemoração do Dia dos Mortos. É uma espécie de desfile, né? Celebrando o Dia dos Mortos. A gente vai conhecer um pouco mais hoje sobre Dia de los Muertos, que é comemorado aqui no caso da foto no México. O texto explicando, falando um pouco, tá em espanhol. Eu vou fazer primeiramente uma leitura em espanhol. Eu sempre leio primeiro em espanhol para que vocês acompanhem a leitura, acompanhem a pronúncia, para que vocês possam cada vez mais ter intimidade com a língua e entender a língua só com a leitura em espanhol. Mas depois eu traduzo, tá? Você dizer no final, entendeu? Pouco, muito, tal. Mas vamos lá. Primeira leitura em espanhol. Se acompanha aí comigo. México es un país extremadamente rico en tradiciones. Una de estas celebraciones se conoce como el Día de Muertos, que se celebra un día después de Halloween, el día 2 de noviembre, el cual honra a los difuntos y coincide con las celebraciones católicas de los fieles difuntos y todos los santos. Aquí te dejamos algunas curiosidades y aspectos interesantes sobre esta celebración. Entenderam? O México é um país extremamente rico em tradições, como é o Brasil também, né? Uma dessas celebrações se conhece como o Dia dos Mortos, que se comemora, se celebra um dia depois do Halloween. Ó, o Dia dos Mortos não é... Tá escutando? O Dia dos Mortos não é Halloween.
O Dia dos Mortos não é uma cópia do Halloween. O Dia dos Mortos é nórdico, tá? O Dia dos Mortos é daqui da América, daquela região do México. É uma celebração de mais de 3.000 anos. A gente está no ano de 2022, né? Depois de Cristo, né? Essa celebração tem mais de 3.000 anos. O Halloween é uma festa, né, de bruxa, monstro. O Dia dos Mortos, não. O Dia dos Mortos é uma celebração à vida dos antepassados. É uma festa que comemora a vida dos antepassados, a vida dos mortos. Sem nenhuma contradição. Nesse dia, eles comemoram com festa os seres queridos que partiram, que já foram. Aqui no Brasil, a gente tem o Dia dos Finados, que é em novembro. E no Dia dos Finados, pelo menos deveria ser assim, é um dia que a gente guarda de oração, vai ao cemitério, acende uma vela, faz uma oração, não é? Pronto. No México, eles fazem festa. Eles estão comemorando, agradecendo pela vida daquela pessoa, daquele parente querido, daquela pessoa amada. Então eles fazem festa. E vocês vão já entender por que eles fazem festa. Vou repetir mais uma vez, até grifei ali. O Dia dos Mortos não é Halloween. São coisas diferentes, tá? Então você já sabe disso. Se encontrar alguém falando que é uma... não é. Você vai dizer, não, é não. O Dia dos Mortos tem mais de 3.000 anos. É daqui da América. Né? Não se copiou da Europa, dos Estados Unidos. Não é. El dia 2 de novembro, né? Um dia, né, se comemora o Halloween no final de outubro, né? E o Halloween se comemora um dia... O Dia dos Mortos comemora um dia depois de Halloween, el 2 de novembro. Aí você, ora, se é um dia depois do Halloween, devia ser dia 1º de novembro. E é dia 1º e dia 2 de novembro. Dia 1º e dia 2 de novembro. É porque no dia 1º se celebra a alma das crianças. Dia 1º é dedicado às crianças. E dia 2 dos adultos. No qual se honra os defuntos, né? Coincide com as celebrações católicas de los fieles defuntos e todos os santos. Coincide com o Dia dos Mortos, né? Coincide no sentido de que foi mudado para ser no Dia dos Mortos, porque os astecas comemoravam em agosto. Aqui deixamos algumas curiosidades e aspectos interessantes sobre esta celebração. Vou ler em espanhol, depois faço tradução. La historia de esta celebración se remonta a la época de los indígenas mesoamericanos, aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas, que durante los últimos 3.000 años, tá vendo? 3.000 anos, realizavam rituales para celebrar la vida de sus ancestros. La vida de sus ancestros. En la era prehispânica, era comum conservar os crânios como troféus e guardar e mostrá-los durante os rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. La muerte y el renacimiento. Beleza. Então, bora lá para a tradução.
Bom, a história desta celebração se remonta à época dos indígenas mesoamericanos. Mesoamericanos pega do sul do México até a América Central, mesoamericanos, tá? Então, a história desta celebração se remonta à época dos indígenas, né, ou a palavra indígenas, mesoamericanos. Os astecas, os maias, os purépechas, nauas e totonacas, que durante os últimos 3.000 anos realizavam rituais para celebrar a vida de seus ancestrais na era ancestrais, ponto, né? Na era pré-hispânica, tá vendo essa palavra? Pré-hispânica. O que significa pré-hispânica? No período anterior ao descobrimento. Esse pré aí quer dizer anterior. Então, anterior aos espanhóis. Então, na era pré-hispânica, ou seja, antes do contato com o europeu, essa palavra, ela também tem ela pode ser substituída por pré-colombina. Pré-colombina. Colombina de Colombo. Então, pré-hispânica ou pré-colombina quer dizer anterior ao Colombo, anterior ao descobrimento. Tanto faz, pré-hispânica ou pré-colombina, porque pode ser que você encontre essa palavra, pré-colombina, no lugar de pré-hispânica. Então, na era pré-hispânica, antes do descobrimento, era comum conservar os crânios das pessoas, como troféus, e exibi-los, mostrá-los durante os rituais, que simbolizavam a morte e o renascimento. O crânio das pessoas, professor. Isso, o crânio das pessoas. Eles guardavam como um troféu e usavam nos rituais, para que vocês entendam a relação que eles tinham com os mortos, né? Ah, mas isso era uma falta de, né? Você pode falar, é uma falta de respeito, é profanação. Para eles não era. A gente está falando de uma outra cultura. Às vezes o problema do homem, né, é não respeitar a diferença, a cultura do outro. Os espanhóis, quando viram isso aqui, ficaram assim escandalizados, né? Embora na Europa, né, a gente tem igreja, por lá tem igreja feita de crânio, de osso, vocês sabem disso, né? Antigas, né, obviamente, mas tem. Mas sim, ficaram escandalizados, né? Achavam que era profanação. Só que lógico que eles não faziam com essa intenção. Pelo contrário. Mas tinha esse hábito. Ontem à tarde, nessa aula, alguém falou assim, nossa, que bizarro. Pra gente hoje em dia é. E não se faz mais assim, tá, pessoal? Você não vai depois sair falando aí, ó, o professor de espanhol falou hoje que os mexicanos pegam o crânio das pessoas. Pelo amor de Deus. A gente está falando do período pré-hispânico, antes do descobrimento. Hoje em dia, não mais. Se usa caveira, mas é tudo de mentirinha, né? É caveira feita de plástico, de fibra, de papelão. É de mentirinha, não é de gente não, tá? Não mais. Isso era antes do descobrimento. Apesar de que a muerte pode ser um tema tabu em múltiplas culturas, en este dia se celebra alegremente e se honra as vidas de los difuntos. Según la tradición, durante la fiesta de Día de Muertos, las almas de los difuntos salen del lugar donde se fueron al morirse e regressam a visitar a seus seres queridos em la tierra. Entendeu? Apesar de que a morte possa ser um tema tabu, um assunto tabu, ou seja, polêmico, o que é tabu? Polêmico. Em muitas culturas, nesse dia se celebra alegremente. No passado era assim e atualmente também. E se honra as vidas dos defuntos. Não se está comemorando o fato da pessoa ter morrido.
Eles sofrem quando as pessoas morrem igual a gente, lamentam, choram. Mas nesse dia, a festa é pela vida daquela pessoa. Por você ter tido aquele parente que você amou. Aí você lembra essa pessoa nesse dia. Entendem? É diferente. É uma alegria pela aquela pessoa ter existido na vida, na nossa vida, na sua vida, na vida de quem celebra. Segundo a tradição, durante a festa do Dia dos Mortos, as almas dos defuntos saem do lugar onde foram, né, onde morreram, e regressam a visitar os seus seres queridos na Terra. Pronto, isso aqui, ó, é interessante. Nesse dia eles acreditam que as almas vêm, as almas voltam. Nesse dia as almas vêm para comemorar junto. Ah, então quer dizer que a alma daquele meu parente e tal, nesse dia essa alma vem para comemorar também. É óbvio que eles não veem as almas, né? Não é que as pessoas saem dizendo que enxergam o espírito, as almas, não estou dizendo isso. Mas as pessoas sentem a presença daquele ser querido. E eu acho que independente da fé, né? Mas se a pessoa sente e lembra daquele parente, aquele parente está ali presente, nem que seja na sua lembrança. Se você está lembrando com carinho, com respeito, com saudade, tá ali, não tá não? Tá ali com você. Então, essa é a interpretação, né? Eles acham que as almas vêm nesse dia para comemorar, para fazer festa também. Legal, né? É uma visão diferente. É festa, mas é com respeito. Você tá vendo que é com respeito? Tem um respeito, né? Olhe, o que vocês estão vendo aqui na imagem não é um esqueleto de verdade, também é de mentirinha, de má vé, mas é para representar como eram feitos os enterros antes do descobrimento, no período pré-hispânico. Lembram da palavra pré-hispânico? Era assim que se fazia os enterros. Já eu falo sobre essa imagem. Vamos aqui para o texto. Los aztecas creían que había 13 cielos y 9 infiernos, como el Tlalocan, Omeyocan y Miticlán, y que cuando una persona moría se iba a un cielo diferente, dependiendo de las cosas que habían hecho en vida y cómo había fallecido. Los entierros prehispánicos eran acompanhados de ofrendas que contenían dos tipos de objetos, los que habían sido utilizados en vida por el muerto y los que podrían necesitar en su tránsito al inframundo. Os astecas acreditavam, tradução, que existia, né? Havia 13 céus e 9 infernos. Ó, aí, pessoal, que alívio. Tem mais céu do que inferno, ó. 13 céus e 9 infernos. Legal, né? Tem mais céu do que inferno. Né? Aí como o Tlalocan, Omeyacan e Mictlán. O nome de alguns dos céus, tá? Tlalocan, Omeyacan e Mictlán. E que quando uma pessoa morria, ia para um céu diferente, dependendo do que ela havia feito em vida e como ela havia falecido. Então são 13 céus que depende da pessoa, né? Como ela se comportou em vida, como ela morreu.
Então, um céu personalizado, vamos dizer assim. Os enterros pré-hispânicos, que você está vendo uma representação na foto, eram acompanhados de oferendas, que continham dois tipos de objetos. Os que haviam sido utilizados em vida pelo morto, ou seja, a pessoa era enterrada com os objetos pessoais dela. Hoje em dia, acho que ia ser o celular, um dos objetos, né? Não é? E os que poderia necessitar em seu trânsito no inframundo, no outro mundo, o mundo dos mortos. Então, repare aí a representação de um desses enterros pré-hispânico. Era feito assim. A pessoa era colocada numa posição fetal, tá vendo? Na posição fetal, de quando você está na barriga, não é assim? Os objetos da pessoa, né? As quartinhas aqui, enfim, né? Milho. Aqui é milho, ó. Tá vendo? Milho, que também tem uma espiga de milho vermelho, né? Objetos, né? Objetos pessoais e coisas que a pessoa poderia precisar. O milho é um alimento. O milho é um alimento típico daqui da América. O milho é um alimento típico aqui da América, do continente americano. A Europa só veio comer um milhozinho depois que descobriu a América. Não conheciam. Então, o milho é daqui. É por isso que a gente gosta tanto de milho. Milho é bom, né? Tu imagina o que seria da gente se não fosse o milho para fazer um cuscuz, rapaz? Né? Milho é um alimento sensacional. Eles faziam bebida também com milho para os rituais. Faziam bebida alcoólica com milho. Também fermentavam o milho para fazer uma bebida, né? Então, o milho sempre esteve presente aqui nas nossas vidas, né? Milho. Pipoca, canjica, broa, bolo de milho, milho cozido, cuscuz. Meu filho, se tiver só milho na vida, salva, não salva? Então, milho assado. Las flores de cempasúchil. Cempasúchil é o nome dessas flores de cor laranja. Bonitas, né? Tem por aqui. Vocês já viram? Por aqui tem. Lembra uma margarida, um cravo? Acho que deve ser parente das margaridas. Ou se não for uma margarida. Eles chamam de cempasúchil. La tradición cuenta que el naranja es el único color que pueden ver los muertos. Así que para regresar al mundo de los vivos, utilizan como guía los pétalos de las flores de cempasúchil. Es por eso que esta flor es utilizada para decorar los caminos. Entenderam o texto? A tradição conta que a cor laranja a palavra cor em espanhol é uma palavra masculina e nome de cor é masculino. Então, a tradição conta que a cor laranja em espanhol é masculino, né? El naranja é a única cor, é o único color, que a palavra é masculina, que os mortos podem ver. As almas enxergam laranja. Assim que para regressar ao mundo dos vivos, utilizam como guia as pétalas. Em espanhol, a palavra pétala é masculina, los pétalos, destas flores, de cempasúchil. É por isso que esta flor é utilizada para decorar os caminhos. Aí você vê que tem aqui uma senhora, eu acho essa foto linda, e eu estou riscando ela. Você vê a montanha lá no fundo, e ela colhendo as flores, né? Então, nesse Dia dos Mortos, como vocês podem ver nessa primeira foto, eles espalham as flores, né,
para guiar as almas, os espíritos, as almas enxergam a cor laranja. Então eles colocam muitas, né, nos altares, nos cemitérios, para que as almas possam se guiar através das pétalas dessas flores de cor laranja, né? Aí aqui tem um altarzinho, você pode ver, ó, tem umas caveirinhas. Essas caveiras são tudo de fibra, né? É tudo feito de fibra. Dá para perceber, né, que não é um crânio de verdade, de cera. E as várias flores de cempasúchil espalhadas. Oh, valeu, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro. Aqui é um altar que as pessoas fazem em casa. Cada pessoa na sua casa faz um altar, coloca a foto dos parentes. Está vendo que tem duas fotos grandes ali, né, dos parentes, né? E ali em cima diz assim o texto: Los altares, por lo general, tienen tres niveles. Uno simboliza el cielo, otro la tierra y otro el inframundo. Niveles que los difuntos devem escalar para chegar al mundo de los vivos. Os altares geralmente têm três níveis. Um nível que simboliza o céu, outro a terra e o outro mundo, né? O mundo dos mortos. Níveis que os defuntos devem escalar para chegar ao mundo dos vivos. Aí, como eu disse para vocês, colocam as fotos do parente, as flores laranja para guiar e decoram, né, com peças ornamentais do período asteca, do período anterior à colonização, né? São reproduções, né? Não são peças. Essas peças do período originais estão nos museus, mas são cópias. Mas o interessante é a quantidade de caveirinha, ó. É caveirinha pra caramba. Cheio de caveirinha. E eu acho bonita, é bonito pra caramba essas caveirinhas, né? Muitas caveirinhas. Tá? Também se faz uma mesa com comida, com alimento, que o morto gostava. É como se você estivesse recebendo na sua casa um parente que você não vê há muito tempo. Então, quando a gente vai receber alguém na casa da gente, a gente não prepara a casa, varre, limpa a casa, prepara uma comida, bota uma música, se gostar de música, faz a comida que a pessoa gostava, né? Ah, essa pessoa gosta muito de pudim, vou fazer um pudim, né? Porque ele gosta de pudim, não é? A gente quer receber bem. Então é a mesma coisa, tá? Aí repare que nessa mesa os vivos também comem, né? O pessoal que está vivo, obviamente, comemora, come, né? Porque é festa. Então, ó, tem frutas. Esse morto aqui gostava de fruta. Laranja, maçã, banana, leite, pão. Aqui tem um franguinho. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui é um franguinho. Quem é que não gosta de um franguinho, né? Ou uma galinha, sei lá. Cana, tá vendo cana? Esse morto aqui gostava de cana. E também, por que não? Se o morto gostava de uma bebida, também pode colocar uma bebida para o morto. Gostava de um vinho, coloca uma garrafinha de vinho. Gostava de uma tequila, coloca uma garrafa de tequila. São os vivos que vão beber depois, né? A gente sabe que quem vão beber, na verdade, são os vivos, né? Bebe no lugar da alma, que a alma não vai conseguir beber. Mas estava lá em homenagem, né? Mas é sério. Tá valendo também botar bebida alcoólica, né? Enfim. Tá. Outra coisa interessante, como vocês sabem, eu falei já aqui, no dia 1º é a alma das crianças e no dia 2 é a alma dos adultos. E criança gosta de doce, né? Não é? Qual é a criança que não gosta de doce?
Então, amigos, é uma festa de doce. E geralmente os doces são em forma de caveira, de crânio, de osso. Olha a quantidade de caveirinha aqui feita de doce. Isso é doce, isso aqui é tudo doce. Vocês gostam de doce? Né? Então, como o dia primeiro é para as almas das crianças, e criança gosta de doce, dia primeiro é uma farra de doce, que depois se estende para o dia 2. Produtos típicos. Também encontrarás nestas fechas produtos típicos de cada região, como calaveras de dulce de açúcar ou chocolate que tem escrito um nome. Já sabéis onde sacam suas ideias algumas companhias de refresco. El pan de muertos. De muerto também tampouco pode faltar. Algunos com formas muito originais, como huesos ou crânios, realizados à base de anis e com açúcar. Também você vai encontrar nessas datas, feitas quer dizer datas, produtos típicos de cada região, como caveiras, calaveiras quer dizer caveiras, de doce, de açúcar, caveiras feitas de doce de açúcar, como é o caso dessas aqui, ou chocolate. Tu já imaginou uma caveirinha de chocolate? Vocês sabem que o cacau é daqui, né? Da América. O cacau é da América, dessa região aí do México. O cacau é dali. O cacau, eles usavam para fazer bebidas, bebidas para rituais. Usavam as sementes do cacau como moeda. Era uma espécie de moeda. Sei lá, trocavam as sementes de cacau por uma caça, por exemplo, né? E eles valorizavam muito o cacau como um alimento sagrado. Os europeus trouxeram cacau de lá para cá para o Brasil. Aqui no Brasil não tinha cacau. A gente acha que sempre teve cacau aqui, né? Que o cacau gostou do Brasil. Desse climazinho aqui do Brasil, ali da Bahia e tal. Nosso cacau amou, né? O Brasil é um grande produtor de cacau, mas não tinha. Os europeus trouxeram cacau de lá para cá, né? Então o cacau era um alimento importantíssimo. Eles não faziam chocolate. Chocolate depois foi uma invenção dos europeus. Quem inventou o chocolate foram os europeus. Não se fazia chocolate, né? Eu não sou muito fã de doce não, tá? Mas chocolate é bom. Chocolate é bom, né? Ainda mais aquele chocolate que não é muito doce. Não tem uns chocolate 60 hoje em dia, né? 70% que não tem muito açúcar. Eita. Pronto. Caveirinhas de açúcar ou chocolate que tem escrito um nome. Aí, o comentário. Vocês já sabem de onde retiram suas ideias algumas companhias de refrigerante. Refresco, refrigerante. Não tem um refrigerante aí que traz o nome das pessoas na latinha, não tem? Eu não vou dizer o nome do refrigerante, mas vocês sabem, né? Você compra a latinha com o nome da pessoa, né? Daniel, Marcelo, sei lá, Maria, Daniela, né? Bom, nesse período, os mexicanos fazem as caveirinhas e colocam o nome das pessoas. Assim, se você quiser pegar e presentear um colega seu, um parente com uma caveirinha, eles botam o nome da pessoa na caveirinha, né? Você bota lá o nome da pessoa na caveira. É uma brincadeira e um presentinho divertido, né? Vai lá, a caveirinha com o nome do, né? Enfim, Marcelo, Francisco, né? Renan, não sei. Você bota lá na caveirinha o nome da pessoa. O pão dos mortos, tampouco pode faltar. Se faz um pão e o pão com formato de osso, de crânio, né? É um pão à base de anis. Anis, vocês sabem o que é anis? O anis é diferente.
Parece uma estrelinha, mas é como se fosse um cravo. Sabe aquele cravinho que colocam no doce? Tem um povo que faz doce e coloca o cravinho, né? Doce de banana e coloca um cravo para dar uma temperada. O anis é próximo àquilo ali, né? O sabor é diferente, mas é próximo, bem próximo àquilo ali. Muito bem. Lacatrina. Ontem, à tarde, quando eu estava dando essa aula, deu essa aula à tarde, né? Pro segundo ano da tarde. E aí, eu até dei a ideia. Eu digo, ó, vocês podiam fazer aí na escola de vocês, no mês de outubro. Outubro é Halloween e novembro é Dia dos Mortos. Então faz aí uma festa. Halloween e Dia dos Mortos. Junta aí com o professor de inglês, a professora de inglês, né? E aí divide a turma. Uns vão estudar o Halloween e apresentar, outros vão estudar o Dia dos Mortos e apresentar. Eu estou falando aqui bastante coisa do Dia dos Mortos, mas vocês podem pesquisar e descobrir mais coisas. Aqui é uma aula que eu estou tocando em pontos, né? E aí todo mundo pode se fantasiar, né? De caveira, no caso do Dia dos Mortos, ou de Catrina, que é o que eu vou apresentar aqui, ó, a Catrina, agora vou já falar. E o pessoal do Halloween se fantasia de monstro, de bruxa. Eu não sei, façam aí uma apresentação, uma festa, misturando uma coisa com a outra, e mandem fotos. Que se mandar as fotos, eu mostro aqui no canal Educação. Eu digo, ó, colégio tal, de lugar tal, fez o Halloween, fez o Dia dos Mortos, tá aqui as fotos, né? Se fizer a festa de Halloween, pode valer nota, né? Pode dar nota para vocês. E aí vocês mandam a foto e eu mostro aqui no canal Educação. Tá lançada a ideia. É uma ideia. É muito comum se fantasiar nessa época do Dia dos Mortos, né, nesse período, de Catrina, que é essa maquiagem bonita, né, que as meninas fazem, as meninas, os meninos também fazem, né, e é fácil de fazer isso aí, cara. Isso aí não precisa de maquiagem chique, de dinheiro, não. É só ter a criatividade, né? Tem uma tinta, tem uma maquiagem que dá para usar no rosto, que numa antialérgica dá para fazer, né? É só usar a criatividade. Vai no Google, pesquisa. Mas essa Catrina, em especialmente, é uma personagem, né? La Catrina, que aqui diz assim, ó: se ha convertido en el personaje principal del Día de Muertos. Ella surgió a mediados del siglo XX para burlarse de aquellas personas que pretendía verse de clase alta, pero que en realidad pertenecían a la clase social baja. Vem da literatura, né? Se converteu em um personagem, ou na personagem principal do Dia dos Mortos. Na personagem principal do Dia dos Mortos. Ela surgiu, a Catrina, a meados do século XX. Então é algo relativamente recente, né? Para burlar-se, burlar-se quer dizer caçoar. Caçoar, tirar onda. Dito na nossa língua piauiês, para mangar. Não é assim que a gente fala no Piauí? Mangar? Para mangar, portanto, daquelas pessoas que pretendiam ser de uma classe social alta, mas que na realidade pertenciam a uma classe social baixa. Também serve para mangar, vou usar o verbo piauiense, mangar, dos indígenas, dos astecas, de pessoas indígenas que queriam se comportar como o branco, queria ser branco, usar os hábitos dos brancos, se comportar como os brancos, sendo indígena. Então, a história da Catrina, ela vem daí, tá? E fica legal, fica bonito, né? La Catrina. Tem um filme, eu não sei se vocês já viram, muitos alunos
Já viram? Quando eu falo do Dia dos Mortos, deixa eu só aqui olhar. A Vida é uma Festa, o nome do filme. A Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa. Vocês já viram? É um desenho animado, né? La vida es una fiesta. La vida es una fiesta. Que fala sobre o Dia dos Mortos. É um filme super legal. Então vocês poderiam também depois ver esse filme. Podia se organizar aí entre vocês. Num sábado, não sei, um dia que vocês puderem. Ah, vamos assistir aquele filme que o professor falou. É um desenho. Tem fácil, você acha fácil na internet. A Vida é uma Festa. É muito bonitinho o filme. Vocês vão gostar, né? E aí tem uma interpretação em forma de desenho animado do que é para os mexicanos esse dia, essa data, essa celebração. Tá bom? Então, fica também a dica. É um filme bem tranquilinho, a criança pode assistir, né? Dá para a criança assistir também, para vocês terem uma ideia de como o filme é bacana, né? Bem bacana, muito bom. A Vida é uma Festa. Aqui, saindo do México, a gente saiu do México. Estávamos no México, né? Mesoamérica, naquela região. Saímos do México. E agora nós vamos para o Peru. Nosso vizinho aqui na América do Sul, né? Peru. Todo mundo sabe, né? Peru. Peru. O nome da celebração aqui, da festa, é Inti Raymi. E também é uma festa pré-colombina, pré-hispânica, anterior ao descobrimento. Os povos que aqui viviam antes do descobrimento, eles tinham um verdadeiro respeito à natureza. Os deuses deles vinham da natureza. Os seres da natureza, né? As árvores, a terra, o sol. Porque eles entendiam e entendem, porque não foram exterminados os incas, né? Tô falando aqui do Peru. Que a gente precisa da terra para viver. É de onde a gente tira a nossa sobrevivência. O nosso alimento, a nossa casa, a nossa moradia é a terra. Então precisa respeitar e agradecer. Respeitar muito e agradecer muito, porque se não fosse a terra, a gente não estaria aqui todo mundo alimentado. É onde a gente mora. Então precisa cuidar, precisa respeitar a natureza. Que o mundo não vai acabar. Quem pode se acabar é a gente, a raça humana. A gente criar uma condição tão ruim de vida aqui, poluindo, que a gente não consiga suportar. Mas o planeta vai continuar existindo, minha gente, porque o planeta já resistiu a muita coisa. A gente não vai conseguir destruir o planeta. A gente vai conseguir destruir a gente mesmo. Nós mesmos. Então veja como os povos aqui eram inteligentes, né? Eles usavam cálculos, eles tinham noção, né? De cálculos, de sistema de irrigação, qual era o período melhor para plantar, qual era o período melhor para colher, se ia ser um ano de seca, se ia ser um ano de chuva. Esses fenômenos que a gente conhece hoje
El Niño, La Niña, né, aqui no Pacífico, quando as águas esquentam ou esfriam, são estudos deles, né? E chama de El Niño e La Niña por causa de rituais que eles faziam nesse período, né, para os deuses que eles acreditavam. E o Inti Raymi, que eu trouxe aqui para vocês, é um tributo ao sol, porque os incas acreditam que o sol é um deus, né? O texto diz assim: El tributo al dios sol de los incas marca el solsticio de invierno en los Andes. La celebración se realiza el 24 de junio en el centro de Cusco, en la fortaleza ceremonial de Sacsayhuaman, en los alrededores de la ciudad. Desde tribunas al aire libre, los visitantes pueden observar desfiles con danzas, músicas y ropa típica de la cultura inca. O tributo ao Deus Sol dos Incas marca o solstício de inverno. Eles sabiam dos solstícios. Eles tinham ciência disso nos Andes, na região dos Andes, Cordilheira dos Andes, aquela região. A celebração se realiza no dia 24 de junho, no centro de Cusco. Cusco é a sede do Império Inca. É para onde as pessoas vão para conhecer a cidade de Machu Picchu. Já ouviram falar da cidade de Machu Picchu? É uma cidade que os incas fundaram em Cusco para estudar. Eles faziam melhoramento de sementes, para estudar o clima, a vegetação, né? Os espanhóis que fundaram a capital, Lima, para tirar o poder de Cusco, do Império Inca. E na fortaleza cerimonial de Sacsayhuaman, aos arredores da cidade. A partir de arquibancadas ao ar livre, os visitantes podem observar desfiles com danças, música e roupas típicas da cultura inca nesse tributo ao Deus Sol, que acontece no dia 24 de junho e marca, né, o solstício de inverno. A gente está chegando perto do intervalo, então quando eu voltar, viu, Renan? Eu volto com esse slide aqui, tá? Eu volto a partir desse slide, porque a gente não terminou, tem um pouquinho mais, né, dessa aula, tá? Então a gente vai agora para o intervalo, a hora do lanche, a hora tão esperada, a hora do lanche. E aí quando a gente volta com esse slide, que eu estou concluindo aqui esse assunto, tem umas questõezinhas e a gente dá continuidade à aula. Bom intervalo para vocês, até já!